Toda marca começa por um motivo, e aqui a gente busca entender as histórias por trás das marcas, das pessoas e das decisões que faz alguém se tornar uma referência. Hoje a conversa com uma mulher que carrega uma missão profunda e poderosa de destravar outras mulheres. A Patrícia Fernandes é psicanalista, hipnóloga, terapeuta e criadora do movimento Meu Cabelo Não É Verde. Ela tem ajudado dezenas de mulheres a se libertarem de relacionamentos abusivos, medos, traumas, bloqueios. E o mais incrível é o que ela faz isso a partir da própria história. E hoje a gente vai entender um pouquinho mais sobre essa história. Paty, seja muito bem-vinda. É um prazer ter você aqui no podcast. Muito obrigada, o prazer é todo meu, poder compartilhar um pouco da minha história e como que a gente faz, né, essa transformação, como que a gente leva e propõe essa transformação para a vida das mulheres. Paty, conta um pouquinho pra gente introduzir essa Paty, criadora do movimento Meu Cabelo Não É Verde, toda essa trajetória da mudança das mulheres, né? Dos traumas, dos medos. Conta pra gente como foi chegar até esse momento, porque você trabalhou muito tempo no banco, né? Você Uhum. trabalhou, numa empresa grande. Como que foi essa transição pra você? Bom, eu comecei a trabalhar no banco bem nova, no Banco Bradesco, aos 18 anos de idade, e trabalhei lá até os meus 29 anos, então foram 11 anos de banco. Quando eu saí porque meu filho, ele estava muito doente, problema respiratório, de pele, então eu com o meu ex-marido, a gente decidiu que era melhor que a gente cuidasse dele. Em 6 meses, meu filho estava ótimo. E eu não tinha entendido ainda o motivo. Hoje eu entendo e eu já vou compartilhar já com vocês. E eu fui trabalhar no salão de cabeleireiro porque eu me formei como maquiadora, porque eu precisava fazer alguma coisa, né? Já que meu filho tinha melhorado, eu não queria voltar para banco, e eu falei, eu preciso fazer alguma coisa. Como eu sempre amei maquiagem, me tornei maquiadora. Comecei a atender noivas, madrinhas. Só que, de repente, a minha agenda secou. Eu não tinha mais cliente, não tinha ninguém marcando comigo. E eu já tinha recebido uma proposta para trabalhar no salão de cabeleireiro. Eu não queria ir porque eu ia ter que trabalhar durante a semana. E eu já tinha pegado um ritmo de trabalhar no final de semana e me dedicar aos meus filhos durante a semana. Mas, como as portas se fecharam, eu não tinha mais cliente, fui com a rabinha entre as pernas e perguntei, né, para a mulher se ela precisava ainda. Ela disse que sim, e eu comecei a trabalhar com ela. Trabalhando com ela, meu joelho direito começou a doer de uma forma absurda. E eu não tinha entendido, eu não tinha acontecido nada, eu não entendia por que estava doendo daquele jeito. E ela que me falou, Paty, sabia que dor no joelho é quando você não quer se dobrar a uma situação, você não quer ser flexível. E por ser lado direito, é em relação a uma mulher. Eu achei tão interessante aquela informação, porque eu nunca tinha tido conhecimento daquilo. Eu nunca tinha ouvido falar ainda psicossomática. Isso foi em 2017, mais ou menos. E eu comecei a estudar sobre isso, e ela me mandou um vídeo, né, de uma mulher que falava qual era a conduta emocional para sentir aquela dor. E qual era a conduta emocional que eu tinha que ter para que a dor parasse. Então eu apliquei o conhecimento na minha vida e me curei da dor no joelho. Do mesmo jeito que começou, a dor foi embora. E eu tinha muita enxaqueca, sempre sofri com enxaqueca, tinha que ir no hospital, tomar aquele remédio na veia, porque oral não funcionava. E quando eu assisti sobre o que era enxaqueca, apliquei a conduta emocional também e me curei de enxaqueca. Vai fazer 4 anos e meio que eu não tomo remédio para dor de cabeça. Porque eu realmente me curei. Eu gostei tanto daquele conhecimento que eu falei, vou estudar. E aí foi quando eu me formei com psicanálise com linguagem do corpo, onde a gente entende como as emoções se transformam em doença. Como o corpo está expressando quais são as condutas emocionais erradas. A partir daí, comecei a ajudar as pessoas com essa informação, mas algumas pessoas ainda não conseguiam se curar. E eu falei, gente, como que eu vou fazer para ajudar essas pessoas? Porque eu tive muitos clientes com curas físicas mesmo, mas algumas pessoas não conseguiam, porque não conseguiam soltar aquela conduta emocional. Fui fazer hipnose para ajudar as pessoas a aprofundar, né, nessas emoções para curar. E aí depois acessei vários outros conhecimentos, fui para a área de palestra, me tornei palestrante, me tornei treinadora comportamental, e nesses 5 anos de terapeuta, eu fui me deparando com muitas dores de mulheres, e muitas dores que eu passei também, e muitas coisas que eu era travada, e que eu não entendia, mas que eu curei em mim, e percebi um padrão na vida das mulheres, por conta de uma sociedade machista, por conta de muitas crenças que vêm da infância, e eu coloquei como propósito mesmo de ajudar essas mulheres a destravar, afinal de contas eu tinha destravado, então por que não ajudá-las também, já que eu sabia o caminho?
Nossa, Paty, essa trajetória, como eu conheço um pouquinho dos bastidores que você já me contou, realmente é uma evolução ali, passando em cada fase da sua vida, né? E a gente vai vendo que acontece coisas pra gente realmente mudar isso, né? Mudar o nosso caminho, seguir os nossos propósitos. E quando você chegou nesse Uhum. momento de ser a mulher que ajuda outras pessoas, outras mulheres, mas ser também a mulher que também precisa de ajuda às vezes, né? Como que foi pra você lidar com isso? Porque ao mesmo tempo que você estava lidando com um turbulhão de coisas dentro de você, você seguiu esse propósito de ajudar outras mulheres. Como foi pra você essa fase? Foi uma fase bem difícil, porque nós, terapeutas, a gente tem que baixar muita guarda para não ficar analisando o que o terapeuta fala pra gente, porque é claro que eu precisei fazer terapia, né, com coisas que eu enfrentei na minha vida, que não cabe abrir no momento, mas eu enfrentei coisas que eu precisei fazer terapia, né, e aí nós como terapeutas, a gente tem que baixar a guarda de não ficar analisando o que o terapeuta fala, né, na análise, para que a gente possa se curar. Só que nesse processo todo, eu fui conhecendo vários conhecimentos, fui tendo acesso, um deles, inclusive, é desse livro aqui, Você é o Placebo, do Dr. Joe Dispenza. O Dr. Joe Dispenza, hoje, ele é o meu mentor principal, ele é a base do meu trabalho, onde a gente acredita, né, junto com ele, eu acredito, né, dentro de tudo que ele traz, de como o poder da mente transforma não só o corpo, não só nossas células, nossos genes, como aquilo que a gente vive externamente. Então, hoje, eu ensino as mulheres a se curarem porque eu olhei para mim e eu curei muitas coisas em mim através do poder da mente, através da reprogramação mental. Então, hoje eu ajudo as mulheres a entenderem qual que é o momento de vida delas, o que elas precisam mudar, qual é essa crença, essa chavinha, e a gente aplica a reprogramação mental através de todo esse conhecimento que eu acessei, tanto nas escolas, fazendo a formação, e com tantos livros que eu leio, porque eu adoro ler e estudar sobre neurociência, neuroplasticidade, epigenética, enfim, sobre esse mundo que somos nós, né? Que não tem separação. Sim, quando a gente estuda sobre um assunto que a gente gosta, a gente acaba descobrindo outras travas também, né? Então, todo esse Uhum, processo que você teve conhecendo esse assunto foi muito novo para você, né? E em que uhum. momento você percebeu que queria transformar essa dor que você tinha em força para outras pessoas, outras mulheres? Olha, desde que eu era adolescente, eu cresci na igreja evangélica e eu tinha uma pergunta. Uma vez eu ouvi da Elaine Orives, uma pessoa maravilhosa, que ela fala assim: qual é a grande pergunta que te move? E quando ela fez essa pergunta, eu já tinha descoberto a minha pergunta, mas eu não sabia que era essa pergunta que me movia. E depois, quando ela falou isso, eu falei: nossa, essa pergunta me moveu para onde eu estou hoje. E a grande pergunta era: meu Deus, como pode um pastor morrer de câncer? Sendo que ele está dedicando a sua vida para as ovelhas, ele não tira férias, ele está o tempo todo. Como pode? Eu não acho isso justo. Eu não acho um Deus justo. E só que eu não podia questionar isso para a igreja, porque Deus é amor, mas também é justiça, então era uma coisa que a gente não podia questionar. E eu cresci com essa pergunta. Quando eu conheci a linguagem do corpo, que eu entendi que as nossas emoções, elas que geram as doenças, dentro da linguagem do corpo eu tive uma resposta, Deus me respondeu. O pastor, qualquer líder religioso, qualquer pessoa morre de câncer porque ela não liberou o perdão em alguma área da vida, e aí cada órgão significa uma área da vida. Ou qualquer pessoa que tenha qualquer problema de saúde, ela tem uma questão emocional. E isso trouxe uma resposta tão linda para mim, porque eu entendi que Deus ele é tão justo que ele permite que você faça com o seu corpo o que você quiser. E, infelizmente, não são todas as pessoas que têm acesso a essa informação, mas felizmente tem pessoas como você, por exemplo, que têm a missão de levar o conhecimento de alguma forma, e você está hoje nós estamos conversando, então pessoas vão acessar essa informação e vão descobrir, talvez pela primeira vez, que é ela que comanda a vida dela, ela que comanda o corpo dela e que ela tem esse poder de se curar. Então, essa pergunta vem desde a adolescência. E quando eu me curei, eu falei assim: eu não posso ficar com isso só para mim. Eu preciso levar para outras pessoas, eu preciso levar para o público em geral. Só que vem muito mais mulheres por conta dessas dores que nós mulheres vivemos, mas essa vontade, essa ânsia de levar para as pessoas de que elas são capazes de se curar, de que Deus nos fez a imagem e semelhança dele, já deixou tudo prontinho para ele não ter trabalho, para a gente não precisar ficar batendo na porta, pedindo, pelo contrário, ele já nos deu. Agora a gente precisa acessar isso, só que a gente não acessa, porque nós somos programados
para não acessar, porque tem pessoas interessadas de que a gente não acesse esse conhecimento, não acesse aquilo que a gente pode acessar, porque aí a gente não vai ser mais manipulado. Sim, existe tantas travas que a gente acaba nem conhecendo, às vezes é trauma de criança. Nós mesmo, durante algumas sessões, eu acabei descobrindo algumas coisas que eu falava, nossa, será que é isso que está me impedindo de realizar algum sonho, algum propósito, seguir com a minha carreira profissional, né? Então, eu acredito que quando você é um empreendedor, quando você trabalha em qualquer área, você precisa conhecer sua mente, conhecer o seu corpo, conhecer os seus princípios ali e estar bem resolvido, né? Que nem você citou sobre o câncer. Às Uhum, vezes é alguma coisa que você nem lembra mais, mas está te impedindo de chegar em algum lugar. Então, eu acredito que é muito uhum. importante esse momento também. E, Paty, você já contou algumas vezes, em alguns eventos também, que teve algumas situações que algumas pessoas te chamavam de louca, né? Por passar, por seguir para um caminho que você queria seguir, que você se sentia nos dias que ninguém te entendia, que você queria seguir com esse propósito. E como foi para você passar por esse momento, até mesmo destravar ali o movimento Meu Cabelo Não É Verde, né? Conta um pouquinho para nós como que chegou até isso. Tá. Bom, eu ouvi de um astrólogo, quando eu fiz o meu segundo mapa astrológico, justamente para olhar para a missão, para a carreira e tudo mais, ele falou assim: olha, o seu maior inimigo vai ser a indústria farmacêutica, justamente por querer levar para as pessoas o conhecimento de que elas não precisam do remédio para se curar. O remédio é um caminho, elas precisam do remédio para centralizar, tanto que o remédio não vai na causa, né? Mas ela precisa olhar para a emoção. Então, várias pessoas falam assim: eu acho que não vai dar certo isso que você está falando. As pessoas elas estão acostumadas assim. Você é louca investir no ramo de terapia, os terapeutas, você vê vários terapeutas aí que não são bem sucedidos, isso é uma crença também, e já dei mentorias para terapeutas que a gente quebrou essas crenças, eles estão muito bem, né? Então são crenças que são impostas a nós desde a nossa infância e ela pode ser imposta a qualquer momento. E se você acreditar nessas palavras, te trava completamente. Então, teve momentos, tanto na profissão quanto na vida pessoal, que eu recebi palavras como: você é louca, você não sabe o que você está fazendo, quem você pensa que várias coisas. Só que eu sempre fui, eu sempre tive força para ir, né? E eu nunca parei, apesar, às vezes, de ir devagar, arrastando, mas eu nunca parei. Só que teve um momento na minha vida que eu passei por um processo onde eu estava muito fragilizada emocionalmente. E ouvi algumas palavras, né, que me machucaram muito, como, por exemplo, você é uma idiota, você não dá conta, quem você pensa que você acha que você vai conseguir sem mim? Enfim, foram palavras que por, por vir de uma pessoa que eu considerava e que eu tinha um, uma dependência emocional, porque a gente depende das pessoas e depende do grau que você tem, né? Mas eu tinha ali uma dependência emocional, aquelas palavras acabaram comigo. E mesmo sabendo, já tinha feito pessoas passar pelo fogo, já sabia da minha capacidade, de tudo que eu podia fazer, aquelas palavras me convenceram. Me convenceram de uma forma que me travaram. Eu falei, eu não consigo sair daqui. Até que eu ouvi uma vez eu acho que ele acho que é hindu, do hinduísmo, uma moça perguntava como que eu posso lidar com essa situação? Pessoas falam isso para mim, falam aquilo outro, me xingam. E aí ele falou para ela assim: se eu olhar para você agora e falar, que cabelo verde feio é esse? O que você vai sentir? Ela falou assim, nada. Ele falou, por quê? E ela falou assim, porque é mentira. Ele falou assim, então todas as outras coisas que falam de você é verdade? Naquele momento que eu vi aquilo, que foi no Instagram, no TikTok, eu não sei, eu falei, é isso, o meu cabelo não é verde. Então tudo isso que as pessoas estão falando, tudo isso que essa pessoa falou, também não é verdade. Foi aí que nasceu, como se meu coração explodisse, queimasse, eu falei, eu preciso contar isso para as mulheres, que o cabelo delas não é verde. E aí nasceu o movimento Meu Cabelo Não É Verde, minha peruca tá aqui, que é o símbolo desse movimento. Então a gente faz todo um trabalho onde a gente usa peruca, não vou contar detalhes, quem quiser saber tem que participar do treinamento, né? Mas tem todo um trabalho onde a gente
trabalha palavras, crenças, identidade, essência, para que as pessoas entendam que, na verdade, elas são o que elas querem ser e elas são quem Deus as criou para ser, e não o que as pessoas falam, ou que a religião, ou que o governo, enfim, falam que elas são. É muito importante, ter esse cuidado também, né, Paty, quando você está tratando essas mulheres, porque às vezes elas têm traumas que elas não sabiam e se sentem fragilizadas com isso, né? Então você comenta ali, você é idiota, você é burra, às vezes uma palavra acaba te atingindo mais que as outras e você nem sabe o porquê, né? Acho. Exatamente, às vezes resgata alguma coisa lá do fundo que ela falou, nossa, eu não sabia que era isso. E aí, por isso que precisa saber qual é o profissional que você está acessando, né? Porque precisa de técnica, não é simplesmente trazer à tona. Depois que eu trago, o que eu faço com isso? Eu tenho que resolver, eu Quanta não posso entregar na informação, mão do. né? Eu posso entregar na sua mão um trauma, um problema, uma crença, puxar alguma coisa do inconsciente e falar, agora vai se virar com isso. Não, tem que trazer, ressignificar e tratar ali. E É você o que a fala gente faz no bastante. treinamento essência. E você fala bastante da criança interior também, né? Cuidar da sua criança interior. Então, desde aquele momento a gente acaba tendo um trauma, algum impedimento, assim, que a gente não sabe e a gente precisa saber lidar depois com isso com uma profissional, né? E, Paty, Exatamente. quando você trata o emocional de tantas mulheres que te procuram, como é lidar com esse peso emocional dessas histórias fortes e difíceis que elas trazem? Como que é para você estar numa sessão que às vezes você se identifica com uma história? Como que acaba sendo esse processo das mentorias, dos eventos? Como que é? Então, desde muito cedo, quando eu comecei a acessar, né, todo esse conhecimento, eu fiz uma formação que é o Corpo Explica e participei de é como se fosse uma mentoria bem profunda deles, que se chama, hoje eles não têm mais, que se chamava Troca Justa. E nesse processo eu entendi como eu sou responsável pelo trupicão que eu dou em casa, pelo bater do carro, pela árvore que cai no meu carro. Parece louco, e assim, eu tenho um grupo, né, no WhatsApp de reprogramação mental, onde eu faço, de tempos em tempos, eu faço 7 dias de reprogramação mental, onde a gente vai entendendo com calma isso, porque é muito difícil uma pessoa jogar no colo dela e falar, você é responsável pelo telhado da sua casa que o vento levou. Mas peraí, é uma catástrofe, eu não sei o quê. Tá, mas por que o do vizinho não caiu? Às vezes o telhado do vizinho estava mais frágil que o seu. Enfim, é consciência. Tem que reprogramar a mente para entender isso. E aí, quando você entende que você é responsável por tudo, é pesado no começo, mas depois te traz um alívio que você fala, poxa, se eu estou criando coisas ruins para mim, então eu vou começar a criar coisas boas, porque a gente já cria. A gente só precisa entender onde a gente está errando na criação, na cocriação, e criar diferente. Então, desde o início que eu comecei a estudar, eu já tive essa noção e essa consciência de que a responsabilidade toda é minha. Então, cada paciente, cada cliente que chega para mim, infelizmente ou felizmente, a responsabilidade é dele. Eu ajudo a passar pelo processo, eu pego na mão e vou, mas ele saiu do consultório próximo. Eu não me envolvo, mas eu não me envolvo porque eu não amo os meus clientes ou porque eu não me preocupo, mas é porque é Uhum. totalmente responsabilidade dele. Eu não consigo ir além do que ele consegue ir. Então, para mim, é muito leve lidar com isso. Eu acho que é por isso que eu consigo ajudar tantas pessoas de forma até um pouco mais rápida, justamente por não me envolver. Por na hora de ter que falar alguma coisa, eu falo, mas eu não envolvo o emocional, né? Então, eu Isso é acho muito que é por isso. importante, né? Eu já ouvi casos que as pessoas tiveram até traumas com psicólogos, né? Com terapeutas, com mentorias, porque a pessoa se Estouraram. envolveu demais, né? Às vezes não ultrapassa ali o limite, né? Então, quando envolve esse tipo de trabalho, acredito que tem que ser muito bem focado, dividido, né? E Sim. Paty, você conta sobre muitas experiências nos seus programas, até mesmo porque as pessoas se identificam. Inclusive, nas suas redes sociais, você traz muitos exemplos que às vezes a pessoa se conecta com a situação, né? E eu queria saber se Uhum. existe algo que você viveu, que você ouviu, que você aprendeu, e você pensa que toda mulher precisa saber disso. Ela deveria saber disso para destravar. Às vezes é algo simples que às vezes a gente não sabe porque a gente não tem conhecimento. O que que você falaria para essa mulher hoje? Bom.
Eu diria uma frase que eu carrego comigo, duas frases, né? Do Jung, que é: enquanto você não se tornar consciente, o inconsciente vai direcionar a sua vida e você vai chamar isso de destino. Consciência é a base do ser humano. Enquanto não tomar consciência de que realmente não existe esse negócio de acidentes, destino, a gente vai continuar vivendo como se a vida fosse isso mesmo. E aí a gente não vai assumir a responsabilidade nem do ruim, que é ruim assumir, mas tem que assumir, mas também não, nem do bom. E outra frase, que é a frase que, se um dia eu puder tatuar, eu vou tatuar, se eu tiver vontade, não sei, a vida não me deve nada. A gente tem, desde a nossa infância, esse sentimento de que a gente não recebeu o carinho suficiente, não recebeu isso suficiente, não recebeu o presente suficiente. Ou seja, no consultório eu sempre me deparo com pessoas que são muito bem-sucedidas financeiramente, mas não conseguem se relacionar. Pessoas que são muito bem no relacionamento, mas não conseguem ganhar dinheiro. Ou seja, o pai e a mãe ou foi presente e faltou o dinheiro, ou foi ausente, mas também não deixou faltar nada. Alguma coisa a gente vai ter que tentar no consultório, não tem como, não dá para acertar tudo. Mas quanto antes a gente entender que a vida não me deve nada, que o meu pai e minha mãe não me deve nada, que o outro não me deve nada, que não foi meu pai e a minha mãe que me teve, fui eu que escolhi eles para evoluir da forma que eu precisava evoluir, a vida fica mais leve. Quando a gente entende que ninguém me deve nada. Eu sou responsável pela minha vida, eu tenho que seguir. É isso que eu teria para falar. Realmente. Às vezes a pessoa sabe o que está acontecendo, mas ela não tem consciência disso. Às vezes está, como você fala, no subconsciente, às vezes não está na nossa visão, mas a gente está precisando ouvir isso, precisando saber disso. Então, você está aí para trazer esse esclarecimento para nós do que está acontecendo atualmente. Acontece muitas situações que a gente fala, nossa, eu preciso fazer isso, mas não está no meu olhar agora, né? Não é minha prioridade no momento. Mas precisa se tornar uma prioridade para você destravar outras posições, outros propósitos, né? E, Paty, Uhum. nesse processo seu, teve algum feedback que você recebeu inesperadamente, assim, sobre o seu conteúdo, sobre o seu atendimento, que fez até mesmo você virar uma chave na sua cabeça? Teve alguma situação que te surpreendeu? Porque a gente sabe que a gente vai crescendo conforme a gente vai recebendo feedback, vendo que tá no caminho certo. Queria saber se teve algum momento desse na sua vida também. Olha, eu não vou dizer que me surpreendeu, porque assim, não que eu falo, nossa, eu sou muito boa, eu sou a melhor do mundo. Não é sobre mim, é sobre o conhecimento, é sobre quem a gente é sobre o que a gente pode acessar. Então, toda pessoa que fala para mim assim, nossa, eu me curei disso, eu alcancei isso, não me surpreende, porque eu sei que é totalmente possível. Por exemplo, nesse exato momento, eu estou tratando uma pessoa que o médico diz para ela, olha, sua chance de engravidar é 5%. Eu sinto muito, vamos fazer inseminação, tal, não sei o quê. Ela já estava nesse processo. E eu falei para ela, falei, olha, eu não posso te garantir que você vai sair daqui do consultório, né, e você vai chegar com a notícia de que você está grávida. Porque não depende só de mim, depende das suas emoções, tudo que a gente vai tratar. Mas eu jamais brincaria com um sonho desse. Eu posso dizer para você que é totalmente possível. Tanto que eu tenho duas clientes que hoje seguram os bebês nos braços, que não poderiam. Inclusive, eu estou guardando o depoimento delas, que eu pedi, eu falei, eu preciso do depoimento de vocês. Porque tem pessoas que precisam entender o tamanho que elas têm, o poder que elas têm. Não sou eu, né? É você. É cada um que acessa o conhecimento e que acredita. A única coisa que eu faço eu sou aquela água que bate até a pedra furar. Eu vou ficar falando que você pode, eu vou falar que você consegue, mas não só falando, eu vou trazer dados científicos, estudos, quando eu falo, por exemplo, a pessoa quer fazer uma terapia, então vamos fazer a terapia, vamos falar sobre traumas, vamos cavocar lá o passado e tudo mais. Eu quero fazer reprogramação mental, muda o cenário. Porque a gente não vai ficar falando sobre dores, a gente vai falar sobre consciência, o que eu preciso fazer para mudar a partir de agora, e a gente não vai ficar falando só sobre mente. A gente fala sobre corpo emocional, corpo espiritual, corpo energético, corpo átmico, e assim vai, porque nós temos 7 corpos. Então a gente abrange uma coisa muito maior. A terapia, vamos lá cuidar das dores, trocar as faixas, né, ex-curativa, até curar. A reprogramação mental, não, a gente vai arrancar essa faixa e a gente vai olhar e ver isso daqui se recompor.
Então, não tem nada que tenha me surpreendido de verdade, apesar de eu ter relatos muito fortes, não me surpreendeu, porque eu já sabia que a pessoa era capaz. De tanto que eu confio na pessoa, não é em mim, é na pessoa de que ela é capaz. Nossa, a gente saber dessa força que a gente tem, né? É incrível, porque você descobre essa força interior mesmo, aonde você pode chegar, e através dessa ajuda, que é muito bem-vinda. Então, quando a gente passa por algum processo desafiador na fase de empreendimento, de uma empresa, de uma nova fase da vida, né? Às vezes a pessoa está em transição de carreira e precisa destravar, reprogramar a mente, tirar esses traumas aí. Então, eu acredito que é muito importante conhecer o nosso corpo, porque impede a gente de chegar em novos patamares também. E, Paty, você comentou que você está com um grupo do WhatsApp, que você tá tendo esses feedbacks. E como que tá a sua posição hoje para divulgar esse movimento seu, né? Como que as pessoas têm acesso a você? Você comentou também que através de conteúdos que você disponibiliza para a pessoa, acredito que nas redes sociais e todas essas plataformas disponíveis, como que tá essa posição atualmente sua? Eu sei que a gente está tendo um acompanhamento, mas como que é para você ver esse feedback que as pessoas estão tendo de você? Olha, é muito bom, porque eu já comentei com você, às vezes eu faço um vídeo que eu acho que, nossa, vai viralizar e o vídeo não viraliza. Aí, às vezes, eu faço um que eu acho que nem vai tanto e aquele viraliza. E aí as pessoas falam, nossa, Paty, eu precisava tanto ouvir isso. Nossa, eu precisava tanto acessar isso, né? Hoje mesmo, eu tinha pedido ontem o depoimento para uma moça e ela falou assim, Paty, eu aplico quase tudo que você me falou, né, na vida, porque tem coisas que a gente não vai conseguir, vai levar mais tempo e tal. E ela falou assim, mas falar não para mim era uma coisa assim que me doía, que eu sofria, tá? E, e hoje eu consigo falar não. E eu assisto os seus conteúdos. É uma pessoa que não passou por reprogramação mental, né? Um programa, uma mentoria, não passou por terapia. Só de assistir os meus conteúdos, ela foi entendendo, ela virou a chave. Eu sempre falo, a chave, ela não é aquela que a gente coloca na porta e vira. Ela é como uma engrenagem. Eu vou virar um pouquinho, Joel J vai virar um pouquinho, Pablo Marçal vai virar um pouquinho, né? Elaine Uris, ou seja, todo mundo vai virar um pouquinho. E alguém, por último, vai ver aquela chave e vai falar assim: meu Deus, na verdade, aquela informação foi falada diversas vezes, mas eu não estava no nível de consciência para entender. A última pessoa que chegou, que terminou de virar a chave, que eu falei, meu Deus, eureka, né? Então, assim, as pessoas acessam Instagram, o WhatsApp através do status, quem está lá nos meus contatos, no TikTok, vão acessando essas informações, né? Informações que são gratuitas e que eu entrego muito, porque eu acho que quanto mais eu entregar, mais eu vou receber. Então eu entrego muito, e até porque não compromete em nada o meu trabalho na terapia e o meu trabalho de mentoria, né? Pelo contrário, agrega, porque a pessoa às vezes chega com uma informação e eu falo, só vamos ajustar esse ponto que você não entendeu, então a gente parte a partir dali, né? Então, nas redes sociais, eu entrego muito conteúdo, porque eu acho que não é meu, né? Só foi me emprestado para passar para as pessoas, só foi falado, olha, a gente confia em você, esse conteúdo, então eu tenho que passar, então o conteúdo não é meu. Eu só acessei o que algumas pessoas não acessaram, e a minha missão é fazer com que elas acessem. Perfeito, Paty. E quando você fala sobre esses conteúdos para ajudar outras mulheres, outras pessoas que estão passando por esses momentos, você também fala sobre o Meu Cabelo Não É Verde, né? E como que tá esse movimento? Como que faz para participar hoje em dia de um evento, de uma mentoria? Eu participei do Essência, foi muito transformador, foi intenso. É um dia ali que você foca em destravar, realmente virar as chaves que você tá precisando, né, destravar na sua mente. Então, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre esse movimento e como que é participar, estar nessa imersão da essência. Bom, nas redes sociais, no link da bio lá, tem, né, para participar de mentoria, para fazer terapia e para participar de treinamentos. Eu tenho o Essência e tenho o Reprograme-se, né? O Essência é um day training que a gente faz, né, lá um dia, onde a gente vai trabalhar muitas coisas, né, e realmente dar uma mexida, né? O nome se chama evento, ou seja, é vento, passa. Se a gente não colocar as coisas em prática, vai passar.
Os treinamentos, o Reprograme-se, por exemplo, ele vai vir num novo formato. Eu fiz day training também, mas ele vai vir num novo formato de 3 dias, onde a gente vai fazer realmente uma imersão. Enfim, está estruturado já, mas eu não estou divulgando, porque ele é pós o Essência, né? Então, primeiro vem o Essência, onde a gente trabalha realmente a sua essência, depois a gente vai reprogramar tudo aquilo que a gente levantou, né? E tudo aquilo que a gente trabalhou ali também, porque ninguém sai dali com peças soltas. Você trabalhou, você participou do Essência, você viu, ninguém sai dali com peças soltas, né? Então, as pessoas resolvem ter que resolver ali, e no Reprograme-se a gente vai reprogramar 8 níveis, né? Então, hoje, a terapia não anula a reprogramação mental, que não anula o trabalho na essência, que não anula o reprograme-se. As pessoas acham que participar de um treinamento ela não precisa fazer terapia. Se ela faz terapia, ela não precisa. São coisas diferentes, trabalham áreas diferentes, traz uma proposta diferente. Nos treinamentos, por exemplo, a gente trabalha com forte impacto emocional, é música alta, é jogo de corpo, é aquela coisa que não vai acontecer na terapia. Na terapia vai ser choro, vai ser lágrima, vai ser acolhimento, né? Na reprogramação mental vai ser uns tapas, e nos treinamentos é soco. É mais ou menos assim que funciona, né? Mas são níveis de consciência e de treinamento que a gente vai fazer. Então, nas redes sociais tem link de espera, mas ali eu tô sempre divulgando. Eu acredito que o próximo Essência vai acontecer no dia 9/8, né? Vai ser eu e uma psicóloga, nós vamos aplicar o Essência. Acredito que é essa data, mas eu vou confirmar nas redes sociais. Perfeito. Todo mundo tem que passar por algum programa para entender como funciona, porque realmente é bem intenso. E, Paty, como esse podcast foi trazido para a gente ajudar outras empreendedoras, destravar outras empreendedoras e empreendedores, eu queria saber, no seu lado empreendedora, a Paty empreendedora, como que está sendo para você divulgar esse movimento, né? Qual dica você daria hoje para quem teve essa transição de carreira, teve um movimento esclarecedor, que você assistiu um vídeo ali, teve um insight e decidiu ir até o fim, porque tem gente que tem ideias, deixa no papel e não tira ali do papel. Então, como foi para você esse processo, até mesmo da transição de carreira, tomar esse passo inicial como empreendedora? Olha, foi desafiador. Eu fui com medo mesmo, tive medo, mas fui com medo mesmo. E não adianta ficar esperando que amigos e familiares te apoiem. Não adianta. Segue, vai, entenda o que arde no seu coração e vai. E faça e insista nisso. Vai aparecer várias oportunidades ou várias distrações com roupagem de oportunidades, mas confia no seu processo, confia em você, né? Olhe para você, assim como eu olhei para mim e falei, cara, eu vou fazer isso dar certo, porque isso é o meu propósito, não tem como eu me distrair disso, eu fui chamada para isso. E não é puxando sardinha para mim, porque você estava na essência, você tem contato comigo, mas as pessoas que acessam algum conhecimento, algum treinamento, terapia, olham para mim e falam, cara, você nasceu para isso. A forma de comunicar, a forma de trazer. Então, a gente sente, quando a gente está empreendendo, que aquilo é pra gente, né? E não menosprezar o trabalho, porque eu trabalho com emoções, é uma coisa linda trabalhar com emoções, com a mente das pessoas e tudo mais. E você trabalha com redes sociais, talvez as pessoas coloquem uma coisa numa caixinha e outra coisa. Não, mas não tem esse negócio de colocar uma coisa na caixinha e outra não. É tudo um complemento, né? Se eu não tiver você, como que eu vou alcançar mais pessoas, né? E se você não me tiver, como que vai reprogramar a mente, ainda que com conteúdos, né? Pessoas como eu, por exemplo. E a gente precisa entender, que é uma coisa que eu sempre trago, e eu trago isso muito forte para terapeutas, mas serve para qualquer um, que não existe concorrência. O universo é abundante. Ah, não vou fazer isso porque já existe muito. Não. Existe o seu público, as suas pessoas, as pessoas vão se conectar com você. Tira essa crença de que a pessoa do lado está concorrendo com você. Pode abrir 12 hipnoterapeutas, reprogramadores mentais, do ladinho do outro, com o mesmo protocolo. Os meus clientes são meus, os clientes deles são deles. Tem questão de identificação, mas porque o universo é abundante. Então, eu acho que essa é a maior crença que precisa ser derrubada. Nossa, eu acredito muito nisso. Quando você citou essa frase, né, que todo mundo tem o seu cliente, me destravou uma coisa assim, que eu ficava me comparando, né, porque todo mundo tem na cidade, numa região.
todos têm uma empresa de marketing digital. Aí eu falei assim, nossa, vou lá eu abrir mais uma agência de marketing digital, uma empresa que mexe com divulgação, mas cada um tem a sua história. E quando eu fui mais a fundo sobre o storytelling, eu descobri que é isso que muda a sua empresa, a sua história, através de conexão entre as pessoas, né? E quando a gente foi fazer as nossas sessões, Paty, eu percebi muito isso de você, que você tem a sua história para se conectar com as pessoas. O seu posicionamento digital muda quando você sabe usar a sua história ao seu favor, Uhum. porque você se diferencia, você se conecta, você transforma o seu conteúdo a partir daí e, consequentemente, tem clientes, tem venda, e isso tudo só é bom para você, né? E, É o que eu Paty, sempre falo, né? As pessoas se inspiram pelo seu resultado, mas se conectam pela sua dor. Né? é, Então, você não precisa ficar choramingando, se fazendo de vítima, mas precisa contar, precisa contar, né, a sua história, porque a sua história talvez eu vou comprar de você, não vou comprar daquele outro que tem um puta de nossa, de status e tal, mas a sua história parece com a minha, então a gente se conecta, né? Isso é natural do cérebro, né? É o rapport, então precisa contar histórias. sim, a gente gosta de falar que o pessoal gosta de ver tragédia, né? Gosta de ver a dificuldade que você passou para se conectar, para depois até mesmo te seguir, te acompanhar nas redes sociais, no seu trabalho, porque você está sendo real, você está mostrando o lado bom e o lado negativo. Quando você sai só vendendo nas redes sociais, nos seus conteúdos, não vai dar certo, porque a pessoa não vai se conectar, né? Então, Uhum, rede social tem que saber muito bem ganhar a atenção da pessoa, porque a todo momento a gente tá ali disputando atenções, né? uhum. Paty, falando sobre atenção, eu queria te fazer uma pergunta meio atípica. Se você tivesse um outdoor na sua cidade e você pudesse colocar ali uma foto sua anunciando você, que frase você colocaria ali com o seu rosto? O que estaria escrito nesse outdoor? Eu acho que eu colocaria, acredite em você. Você é a imagem e semelhança de um Deus que não é pobre, que não é doente, que não é infeliz. Quando ele te criou, ele não colocou vírgulas. Ele não disse, façamos o homem nossa imagem e semelhança, mas não, ele te fez a imagem e semelhança dele. Só acessa o conteúdo que precisa para ser a imagem e semelhança dele. Acho que eu falaria Perfeito. isso. Que é o que você representa, né? A gente já falou disso, realmente. Adorei. Ótima ideia. Já podemos criar esse outdoor. Mas assim, Paty, para a gente ir chegando no fim do podcast, eu queria te fazer uma pergunta das mais importantes. Como que você virou uma referência, né? Porque a gente fala muito que para ser uma referência não precisa ter muitos seguidores, muitos fãs, mas tem que fazer a diferença na vida das pessoas, no seu ciclo, no seu meio social, né? Então, o que te faz referência hoje, Paty? Eu acho que o protocolo de reprogramação mental me faz ser referência. Né? Eu peguei tudo que eu estudei e juntei tudo com a minha cara, com o meu jeito, com o que eu acredito, e isso ninguém vai fazer. Porque é o meu jeito de falar, é o meu jeito de ser, é o meu jeito de expressar, e isso me tornou referência que as pessoas, quando entram em contato comigo, falam, ai, fulano disse que fez uma reprogramação mental com você, antes eu não usava esse nome, mas é o que eu já fazia, então hoje eu sou referência em reprogramação mental, justamente porque eu peguei tudo que eu estudei, e falei, vou juntar tudo isso, não vou fazer um protocolo de hipnose, um de PNL, um de psicanálise, pelo contrário, eu vou juntar porque nós somos 7 corpos sutis e não dá para reprogramar só uma coisa. Começa pelo mental, a gente reprograma todos os nossos corpos, inclusive genes e células. Então, fazer as coisas do meu jeito, do jeito que eu acho que é certo sem influenciar na opinião do outro, como sendo terapeuta, né? Mas fazendo do meu jeitinho mesmo. Acho que isso que torna a gente referência, é isso que me tornou referência. Perfeito. Tem tanta gente que se compara hoje, que acaba seguindo o caminho dos outros, né? Mas Uhum, tem que saber onde você está. E, gente, exato. a Paty é do tipo da mulher que nos lembra sobre a coragem, também é sobre sensibilidade. E que ser referência não é só sobre gritar mais alto, mas tocar na ferida, no trauma, bem profundo, né? Como ela falou.
E, Paty, queria te agradecer muito por ter topado participar desse podcast. Obrigada por confiar na gente também nesse processo e, principalmente, obrigada por criar o movimento Meu Cabelo Não É Verde, porque com isso, a partir desse momento que você teve esse insight, você trouxe outras mulheres a começarem a se ver no espelho com mais verdade, com menos traumas e mais confiantes de si mesmas, né? E para mim, isso é o Uhum. que qualquer pessoa se torna uma referência e se torna inesquecível também. Então, todo mundo tem algo que faz a diferença na vida dos outros. Todo mundo se torna uma referência quando sabe disso, né? E às vezes a gente se Sim, esquece disso, mas depois de hoje, talvez a pessoa que esteja ouvindo se lembre que você também pode ser uma referência. Então, se você teve algum insight, sim, algum feedback, você queira entrar em contato com a Paty também, é, a Paty tá no Instagram, tem o WhatsApp dela, ela tem e-books incríveis, então se você quiser ter acesso, quiser ter alguma mentoria com ela, Paty, quer chamar o pessoal para ver o seu perfil, se entrar em contato com sim. você? Sim, bom, meu Instagram é Patrícia Fernandes Oficial. Entre lá, deguste do conteúdo, me pergunte o que você quiser, eu vou ter o maior prazer em te responder. E preciso dizer para você, você não é mais um, não é qualquer um. Você é a pessoa mais importante do mundo. E você precisa tomar consciência disso. Sendo a pessoa mais importante do mundo, você precisa investir em você. Porque senão as pessoas vão dizer que você não é e você vai acreditar. Com certeza, você precisa investir em você para saber onde você pode chegar no seu trabalho, na vida pessoal. A Paty é ótima Exato. para isso. Agradeço muito o seu trabalho, Paty, na vida das pessoas. E se nesse episódio te trouxe um insight, te trouxe alguma ideia, algum feedback que você queira dar também, a gente está disponível nas nossas redes sociais, Instagram, LinkedIn, YouTube, até mesmo o TikTok, na Consultis Company. E eu quero agradecer mais uma vez a participação da Patrícia Fernandes e a gente se vê no próximo episódio. Obrigada, Muito Paty. obrigada.